E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Board of View. Eu sou o Christian Delon e hoje eu quero trazer para vocês um dos meus jogos favoritos, Arquitetos do Reino Ocidental, publicado originalmente pela Garphill Games e trazido para o Brasil pela Mosaico Jogos. E aqui nesse episódio de hoje eu vou trazer para vocês tanto o jogo base quanto a expansão, porque para mim a relação entre esses dois é um pouco diferente dos outros jogos. Tem expansões que elas mudam um pouquinho a forma de jogar ou deixam mais complexo, mas no caso desse aqui, ele acrescenta estratégia, mas sem tornar o jogo mais complexo. Ou seja, agrega ao jogo, dá mais possibilidades. Então, para mim, esse é um jogo que ele já era bom base, mas com a expansão ele ficou ainda melhor e eu hoje não jogo sem a expansão. Mesmo que essa expansão aqui ela adiciona, além de alguns outros modos de jogo, algumas outras opções, mas algumas opções do que fazer, não são modos de jogo, ela também acrescenta o sexto jogador. Mas mesmo que eu jogue com menos de 6 jogadores, eu sempre jogo com a Era dos Artesãos. E também já vou falar um pouquinho para vocês da nova expansão que está saindo para o Arquitetos, que estava no Kickstarter até pouco tempo, e que a Mosaico Jogos trouxe para o Brasil, e que por favor, não contem para minha namorada, eu também peguei. Então vamos lá. O jogo do Arquitetos do Reino Ocidental, ele é um jogo euro de alocação de trabalhadores. E aqui eu acho esse jogo muito simples de explicar. Até porque, como na maioria dos euros, a ação ela está descrita no tabuleiro e também o que você ganha com aquela ação. Então tá aqui, você coloca o seu personagem, você coloca o seu mipo. Vou pegar aqui o roxinho, o laranja acho que fica melhor de enxergar. Você pega o seu mipo, coloca aqui no local e você colhe aquele benefício. Então, se você colocou aqui na pedreira, você recebe uma pedra em troca. E uma das coisas interessantes desse jogo é que a ação ela fica melhor cada vez que você vai no local. Então, o primeiro bonequinho que eu coloquei aqui na pedreira, eu ganhei uma pedra. Então, quando eu vier e colocar o segundo, eu já não vou ganhar uma pedra, eu vou ganhar duas pedras. Espera aí, gente, que minha gata está querendo sair. Feio. Então, quando você vier aqui no local com o segundo boneco, você vai ganhar duas pedras. Com três bonequinhos, três pedras. E assim por diante em cada local que você for. Então, aqui o mesmo serve para a floresta, o mesmo serve para alguns outros locais. Tem algumas diferenças. Por exemplo, aqui na mina, com o primeiro boneco que você vem, você vai ganhar um tijolo mais um por cada boneco. Ou seja, o primeiro boneco te rende 2 tijolos. Mas a partir do segundo tijolo, do segundo bonequinho, você pode coletar tijolos, ou seja, 3 pelos 2 bonequinhos, ou você pode coletar um ouro. Então, para cada um desses lugares aqui, você tem uma ação muito bem descrita e muito clara. E aqui nós também temos uma mecânica que é bem interessante. Quanto mais bonecos a gente coloca, mais trabalhadores nós colocamos, mais a gente recebe em troca. Ou seja, se eu tenho 4 bonecos aqui na pedreira, eu recebo 4 pedras. E o que é que isso causa? Isso começa a chamar atenção, porque a sua ação começa a ficar muito poderosa, porque você vai recebendo muitos recursos. E isso faz com que os seus oponentes queiram parar essa sua mecânica. E aí eles vêm aqui no centro da cidade, pagam uma moeda aqui para o posto fiscal e eles prendem seus trabalhadores no tabuleiro de cada jogador, no tabuleiro individual deles, para que esses jogadores depois, esses bonecos, esses trabalhadores, sejam transformados em dinheiro. Porque depois de uma ação futura, ele pode vir aqui no quartel e aí ele manda esses trabalhadores para lá e para cada trabalhador que ele mandou para o quartel, ele recebe uma moeda de volta. Ou seja, é uma forma de você ganhar mais dinheiro nesse jogo. Então, assim, ele é uma alocação de trabalhadores, a ação ela vai ficando mais poderosa de acordo com a quantidade de bonecos que você está colocando. E isso também chama a atenção das pessoas para que elas parem aquela mecânica. Eu não vou entrar aqui em detalhes de cada local, o que cada local faz, porque é muito simples. Se você vier aqui pegar o tabuleiro, olhou o tabuleiro, está escrito o que cada um faz.
Mas tem algumas exceções de locais. O mercado negro, que ele fica aqui na parte mais baixa do tabuleiro, fica bem aqui. O mercado negro, aqui, ó, para você coletar esse recurso, aqui no caso, um mármore em ouro, você paga uma moeda e perde um de virtude. Nesse caso aqui, desses 3 espaços do mercado negro, você só pode vir com um boneco. Então, se eu tiver ocupado aqui um boneco, outros não podem vir. E quando ocupam esses 3 espaços, há uma atualização do mercado negro e esses bonequinhos são mandados para a prisão. E também o mercado negro ele é atualizado em alguns pontos do jogo. Por exemplo, quando a gente coloca os bonecos nesses determinados locais. Isso sem contar a expansão. Então, como é que o jogo se desenvolve, como é que o jogo realmente acaba? Vai ganhar quem tiver mais pontos no final. E o jogo, você sabe se ele está perto ou não de acabar, de acordo com essa trilha aqui da prefeitura. Vou até levantar aqui para olhar melhor. Aqui a gente pode ver mais 3, mais 4, mais 5. Isso aqui são para a quantidade de jogadores que você tem na mesa. Então, toda vez que eu vier fazer uma construção de um prédio, ou de uma construção, vou fazer um prédio, ou melhorar aqui a catedral, contribuir para a construção da catedral, eu coloco um trabalhador meu aqui. E à medida que eu for preenchendo, meus oponentes forem preenchendo, a gente vai conseguindo identificar se o jogo vai se aproximando do final. Então, num jogo de 4 jogadores, vou dar um exemplo aqui, nós preenchemos até a 4ª coluna. E aí nós passamos para a coluna de baixo. E seguem preenchendo até o final aqui. Quando a pessoa, qualquer um dos jogadores colocar o último meeple aqui nessa última casa, é o gatilho para a última rodada. E todos vão ter uma rodada a mais, inclusive o jogador que colocou. Ou seja, ele tem um benefício porque ele deu o gatilho do jogo e ele ainda vai ter a oportunidade de finalizar. E aí eu vou mostrar para vocês aqui as cartas de... Deixa aqui em cima. As cartas de construção. Que são essas cartas aqui com fundo verde. Essas cartas aqui, elas também são de muito fácil leitura. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Aqui em cima você vê o custo da construção dela. Então aqui são 3 pedras e um mármore. Aqui você vê quanto de ponto de vitória ele vai lhe render no final, 4 pontos. Se tiver um raiozinho, isso aqui é um benefício ou malefício imediato. Então, nesse caso, no momento que eu construo essa carta, eu ganho um ponto de virtude. Eu subo aqui nessa trilha. E essa bandeira, geralmente não, é alguma pontuação no final do jogo. É algum efeito de final do jogo. Nesse caso aqui, para cada carta de débito que eu tiver ativa, eu vou perder um ponto de vitória. Então é muito simples. Então toda vez que eu tiver o custo dessa carta aqui, que eu tiver como pagar, e eu quiser construir, ou seja, colocar aqui na minha frente, eu venho aqui e coloco um trabalhador na prefeitura. Detalhe, todos esses bonecos que são alocados aqui, todos os trabalhadores que são alocados no mapa, nós podemos recuperar, porque eu posso prender os meus próprios jogadores, meus próprios trabalhadores, e colocar de novo na minha mão. Assim, quando um oponente meu prender os trabalhadores, mandar para o quartel, eu posso liberá-los de lá. Mas na prefeitura é o único local que, se eu colocar lá, eu não consigo recuperar. O do Mercado Negro, eles ficam parados lá, mas eu posso recuperá-los a partir do momento que houver uma atualização e eles vieram para o quartel. Não posso recuperar direto do Mercado Negro, mas eu vou poder recuperar eles em algum momento. Na prefeitura, não. Eu não recupero mais durante o jogo. Eles ficam parados lá. Então, até isso é interessante, porque a gente começa com 20 jogadores, 20 trabalhadores, e a gente tem que ir dosando a quantidade de construções que a gente está fazendo para saber quantas ações nós vamos ter. Então, é bem estratégico. Uma coisa também que é interessante aqui na trilha de virtude é quanto mais acima você está, mais pontos você recebe. Então, por exemplo, se eu estou aqui no 14, eu recebo 7 pontos de vitória. Se eu estou aqui embaixo, eu perco 9. Mas tem algumas coisas importantes. A partir do 10, eu não consigo mais ir no mercado negro, porque é como se eu fosse uma pessoa que tivesse uma virtude muito alta e eu não vou frequentar esse tipo de local. Ao mesmo tempo que se eu estiver muito abaixo na trilha de virtude,
eu não consigo mais contribuir para a construção da catedral. E a partir do número 3 aqui, eu consigo sonegar impostos. Porque aqui no tabuleiro você vai ver que tem moedas. E aí tem moedas da cor cinza, mais acinzentada, e uma moeda da cor vermelha. A moeda é a mesma. Inclusive, não é desse jogo, mas eu comprei umas moedas. Gostando desse jogo, eu comprei umas moedas de metal para dar uma aprimorada. Eles são de outro jogo. Eu comprei na Moedas e Co. Não vou fazer aqui jabá de nenhuma empresa. Não estou sendo pago para isso, mas elas são muito boas. Eu gostei demais desse produto. Eu acho que acrescentou demais esse jogo, ainda mais que a gente recebe muitas moedas. As transações são muito fortes nesse jogo. Toda vez que tiver moeda da cor mais acinzentada, da cor normal, ela vai para o banco. Todas as vezes que tiver uma moeda vermelha aqui, ela vem para o posto fiscal. Ela é depositada aqui. Porque em determinado momento do jogo, se esse depósito enche, eu posso ir lá, abrir mão de 2 pontos de vitória para pegar todas essas moedas para mim. E tem até formas de eu ser bonificado indo no posto fiscal ou qualquer outro lugar e perder menos virtude, que é através dos aprendizes. Até para construir algumas cartas, a gente precisa dos aprendizes. Eu vou dar um exemplo aqui do arco triunfal. Eu preciso de um aprendiz com cada um desses símbolos aqui no canto superior direito. Então eu vou mostrar aqui para vocês as cartas dos aprendizes. E aí esses aprendizes, geralmente, eles estão relacionados com algum local. Por exemplo, eu vou mostrar aqui o vigarista. Aqui você vê o símbolo dele, que é uma colherzinha amarela de pedreiro, então ele também ajuda na construção daquele monumento que eu mostrei, não é do monumento, daquela construção. E assim que eu pego esse aprendiz para mim, eu vou perder um ponto de virtude. E qual é a bonificação dele? Todas as vezes, você vê aqui que tem escrito mercado negro. Todas as vezes que eu for fazer alguma ação no mercado negro, eu vou receber 2 tijolos. Ou seja, eu estou construindo uma engine, uma mecânica que me bonifica ao ir no mercado negro. Tem alguns que não tem nenhum tipo de bonificação por local, mas a maioria tem. Ó. Minas, quando eu vou na mina, eu recebo mais um tijolo. Quando eu for no mercado negro, eu perco menos uma moeda, eu deixo de pagar uma moeda. E aí tem de posto fiscal, tem diversos locais. Geralmente, quando eu jogo, não sei porquê, eu tendo a ir para o depósito real, mas eu tenho um amigo que costuma ir no mercado negro. Vai da sua preferência, você vai identificando a melhor estratégia, a estratégia que você mais se identifica. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês da expansão e por que eu gosto tanto dessa expansão. No início do jogo, geralmente você tem poucas moedas. E aí, à medida que você vai passando as rodadas, você vai acumulando moedas e não tem muito o que fazer com aquelas moedas. E aí que entra a expansão, porque ele te dá opções de como ganhar pontos, de como melhorar a sua carta, suas cartas de construção e suas cartas de aprendiz. Só um adendo, nós só podemos ter 5 aprendizes por vez. Então, se eu tiver 5 aprendizes e eu quiser mais um, eu faço uma substituição. Então, essas melhorias são feitas através dessas cartas aqui, que são os adornos e melhorias. Então, você pode ver que ele tem uma parte amarela e uma parte vermelha. Essa parte amarela é para melhoria das construções e a parte vermelha é para melhoria do aprendiz. Tem algumas aqui. Tem algumas aqui. Deixa eu pegar uma mais simples aqui para entender, para ficar bem fácil de entender. Pronto. Está aqui. Então, por exemplo, se eu faço a compra, para eu utilizar essa carta aqui, aí tem um tabuleirinho específico que vem na expansão. Eu acho que está guardado aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Porque ele adiciona, tem uma forma de você construir esses adornos e essas melhorias. Está aqui. Esses adornos e essas melhorias. Pronto. Se eu quiser construir a melhoria do aprendiz, que é o vermelho,
Suponha que eu já tenha feito alguma construção aqui. Eu só preciso vir e colocar um segundo trabalhador aqui em cima. Ou seja, eu estou comprometendo mais um trabalhador para que eu possa fazer um desses adornos aqui, um dessas melhorias de aprendiz. Ou seja, eu coloco dessa forma embaixo da minha carta de aprendiz. Nesse caso, com o meu aprendiz, originalmente, quando eu fosse ao mercado negro, eu ganharia mais 2 tijolos. Agora, além de ganhar 2 tijolos, todas as vezes que eu for no mercado negro, eu vou ganhar também uma moeda. Você aprimora as habilidades daqueles aprendizes que você já tem. Ou, se eu preferir, eu posso também colocar um boneco aqui em cima e pagar 5 moedas, sendo 3 para o banco e 2 para o posto fiscal, e escolher colocar o lado amarelo visível na minha construção. Isso é uma melhoria de construção, um adorno aqui que eu vou ganhar, vai me render mais pontos de vitória. Então, aquela carta sozinha é 4 pontos de vitória, e agora com essa melhoria são mais 2. E eu quito um débito automaticamente. Então ele vai me dando melhorias, pode me dar algum tipo de melhoria para minha carta, alguma bonificação imediata e pontos de vitória. Isso é uma forma até de você construir, digamos, está no final do jogo e você não tem mais recursos para fazer mais construções e de repente ganhar o jogo, mas você tem muita moeda sobrando, então você consegue gastar aquelas moedas e ganhar mais pontos de vitória. E às vezes, como esse jogo ele é uma salada de pontos, você pontua de várias formas diferentes, a contagem ela é feita de vários pontos, não é fácil a gente estar contando quantos pontos todos os oponentes têm. Então, quanto mais pontos você vai fazendo, melhor. Então você vai construindo essas cartas, vai que seus oponentes não estão prestando atenção nelas, e isso faz com que você ganhe muitos pontos no fim do jogo. Então é uma adição muito, muito, muito boa nesse jogo. Adiciona mais uma camada de estratégia sem tornar o jogo complexo. Porque se você já entendeu o jogo aqui, que a ação está descrita, isso aqui não vai fazer grande diferença. Você vai deixar 4 aqui expostos e um monte aqui fechado, a pessoa comprou e você repõe. É basicamente uma melhoria dessas duas cartas e não dificulta o jogo em forma alguma. E agora, por último, esse ano foi lançado no Kickstarter a expansão Days of Wonder. É Days of Wonder? Não, Days of Wonder é o nome da produtora, da produtora de board games, né? Works of Wonder, desculpa. São 5 monumentos que você e seus oponentes podem contribuir ao mesmo tempo aqui para sua construção, mas de fato uma pessoa vai fazer aquela construção, ou seja, e aí você coloca aquele monumento e, digamos, eu coloco um monumento aqui só para representar aqui do lado da floresta. Toda vez que eu for na floresta eu recebo também uma bonificação por eu ter aquele monumento. E os monumentos eles vão ser baseados em cada um dos recursos. Nós temos 5 recursos no jogo: pedra, ouro, tijolo, madeira, qual é o último, qual é o último, qual é o último, e o mármore. Pronto. Então, é um monumento para cada um desses recursos no jogo. Então, e além disso, vai acrescentar mais 2 meeples aqui especiais, que é a princesa e eu não lembro mais o nome do outro, mas é como se fosse um cobrador de impostos, eu não lembro mais o nome, e eles se movimentam pelo mapa. Então, da mesma forma que a Era dos Artesãos, ela adiciona estratégia, adiciona possibilidades sem adicionar complexidade. Vale a pena vocês darem uma conferida em canais, em gameplays aí que já tem, porque tem gameplays com o próprio Shane Phillips, que é o criador do jogo, no YouTube da Garfield Games, tem também pelos irmãos Murphy, pela Meeple University, tem alguns gameplays dessa expansão, porque ela saiu recentemente do Kickstarter e está chegando no ano que vem junto com uma Big Box para o Arquiteto, porque ele é uma caixinha bem pequenininha e não cabe tudo aqui direitinho. Mas assim, esse para mim é um jogo super divertido. Uma das coisas que mais contam para mim é o jogo também ter a possibilidade... Deixa eu fechar aqui porque essa cortina está atrapalhando. É o jogo ter a possibilidade de ser jogado com 6 pessoas, porque a gente tem um grupo grande, e geralmente quando a gente chama 2 casais, já preenche a mesa.
Então ele é um jogo muito simples de ser explicado, rapidamente as pessoas pegam. As primeiras rodadas as pessoas vão ficar aqui um pouco tentando entender o que está acontecendo, mas rapidamente dá para pegar e dá para se envolver no jogo. É um jogo mega divertido, ele vai muito à mesa aqui em casa. E eu ainda não tive a possibilidade de jogar o Viscondes e o Paladinos, mas pelo que eu já vi de gameplays, esse aqui me pareceu mais simples e o que eu mais me identifiquei no meu perfil. Eu ainda quero testar os outros jogos, mas eu acho que esse aqui é o que se encaixa mais ao meu perfil e ao perfil do meu grupo de jogos. E isso é muito importante quando vocês vão comprar um jogo. Então é muito importante você identificar que tipo de jogo se encaixa melhor. Mas esse aqui é um jogo euro, super leve, super divertido. E essas expansões, as expansões desse jogo acrescentam demais em estratégia e sem dar complexidade. Vale muito a pena vocês conferirem. Então, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham do Arquitetos do Reino Ocidental, se já jogaram, se querem jogar, se vocês querem ver mais conteúdos deles. O que vocês acham dos outros jogos da série, que eu também não conheço, podem me deixar a opinião de vocês aí. E também deixem um like aqui e sigam aí o canal, porque vem muito mais conteúdo pela frente. Valeu!